Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer o terceiro simulado da banca Nosso Rumo para o concurso de Embu Guaçu. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos no canal, você sempre ser notificado. Além disso, se você está se preparando para o concurso de Embu Guaçu, eu tenho uma apostila para o cargo de professor interdisciplinar, que é o professor de ensino fundamental, que vai dar aula do primeiro ao quinto ano, e para os cargos de PDI e professor de educação infantil. Cada um custa R$ 20, caso você for adquirir os dois, sai por R$ 30, tem um desconto, tá? Pagamento Pix ou depósito bancário, em PDF, eu mando por e-mail, por WhatsApp, você escolhe. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o link do grupo de Embu Guaçu para vocês me chamarem lá para compra, certo? E também, se você está se preparando para o concurso FITO de Osasco ou para o PEIF da Prefeitura de São Paulo, também vai ficar o link dos grupos para vocês me chamarem lá, certo? E lembrando que a apostila de professor de educação infantil, né, e PDI, os conteúdos são os mesmos, tá? A bibliografia é igual, é só vocês olharem no edital, por isso que é uma apostila só. E do interdisciplinar, o conhecimento específico é totalmente diferente, é por isso que é outra apostila, certo? E as apostilas é apenas abrangendo os conhecimentos específicos, e que é os autores, né, e os temas e a legislação. Não tem português, nem matemática e nem informática, tá? Na descrição desse vídeo vai ficar o link da análise do edital de Embu Guaçu que eu fiz, e também vai ficar o link das estratégias para estudar para o concurso de Embu e a banca Nosso Rumo. E naquele vídeo, na descrição dele, tem um link para download do edital verticalizado dos 3 cargos para Embu Guaçu, certo? E também vai ficar na descrição do vídeo o simulado 1 e 2 da Nosso Rumo, que eu fiz para o concurso Suzano e Arujá, mas vai servir também para você que vai prestar para Embu Guaçu, certo? Lembrando que as inscrições para Embu Guaçu será até essa quarta-feira, dia 20 de julho, tá? Às 23 horas e 59 minutos. E você pode pagar o boleto da inscrição até dia 21, na quinta-feira, às 17 horas de horário bancário, tá? Então não perca se você ainda não fez inscrição. Eu vou mostrar na tela também como você vai fazer lá a inscrição no site da Nosso Rumo, que muita gente também está em dúvida. E também a prova de Embu Guaçu, as provas estão previstas para 4 de setembro. Então, você tem ainda mais de um mês ainda para estudar, certo? Agora, vamos lá para a tela? Aqui na tela para vocês, antes de começar o simulado, eu estou no site da banca Nosso Rumo, porque muitas pessoas estão em dúvida de como se inscrever para o concurso de Embu Guaçu. Por quê? Porque esse site é bem complicado, tem esse bonequinho que fica andando e falando, um monte de coisa aqui, é bem ruim o site, tá? E a Prefeitura de Embu Guaçu tá com 4 editais abertos, né? O edital do concurso de professor é o edital 2. Você pode vir aqui em inscrição aberta, pode clicar nesse primeiro, qualquer um aqui, que aparece em Embu Guaçu. Se eu não me engano, o segundo edital, 03, aqui, ó, 02. Só você tem que clicar aqui do ladinho, ó, passar o mouse e clicar em cima, o edital 02 de 2022. Daí aqui você pode vir inscrever-se já. Daqui você tem que colocar o seu CPF, vai pedir todos os seus dados. Primeiro você tem que se cadastrar no site da Nosso Rumo para depois fazer a inscrição no concurso, tá? E se você quer saber sobre o edital, o cronograma do concurso, você pode clicar aqui em Saiba Mais. Opa, ó, esse site é tão ruim que ele até trava, ó. É bem ruim esse site da Nosso Rumo, tem que ter paciência. Olha, vem aqui em Saiba Mais, isso já até saiu já. Deixa eu ver, Saiba Mais, vamos ver se agora... Ah, agora foi. Daí aqui tem o edital para você baixar, cronograma do concurso. Também você pode vir aqui direto para escrever, mas tem que fazer o cadastro lá. Agora, por exemplo, eu já fiz concurso na Nosso Rumo, por exemplo, eu fiz o último concurso de Arujá, o de Suzano já tem o cadastro. É só você entrar com o seu login e senha, você já consegue fazer a inscrição no concurso direto. Lembrando que, deixa eu voltar lá, as inscrições do concurso para Embu Guaçu de professor, edital 2, né, é até
o dia 20 de julho, quarta-feira, até as 23 horas e 59 minutos. E você pode se inscrever, né, na quarta-feira até dia 20 e pagar o boleto, né, da inscrição no dia seguinte, dia 21, porém até horário bancário às 17 horas, tá bom? Ah, agora deixa eu sair desse site horrível. Ah, e mais lembrando outra coisa para vocês, houve uma retificação no edital, tá? Porém, a única retificação que teve foi para os cargos a carga horária, né? Porque tinha alguns cargos aqui de professor que estavam com a carga horária quebrada, era mais de 150 horas. Daí eles retificaram o edital e arrumaram a carga horária certinha, que é 150 horas. Professor de educação infantil para a escola 150, professor de educação física, matemática, todo mundo é 150 horas, certo? Só isso que mudou. Agora vamos aqui pro simulado, lembrando que vai ficar na descrição desse vídeo o link para download, para vocês abaixarem o simulado. É só clicar em cima e você consegue fazer o download, é gratuito, tá? No final tem o gabarito certinho, certo? Agora, vindo aqui para o simulado, lembrando que esse simulado é da Banca Nosso Rumo, todas as questões são da Banca Nosso Rumo, né? Peguei algumas questões da prova de Suzano, de Arujá, Porto Feliz, que foi, acho que a prova também foi esse ano de 2022 que ela fez, em Itanhaém, enfim, outros concursos que a Nosso Rumo fez aí para professor. As 5 primeiras questões serão de tendência pedagógicas, mais voltada para o cargo de professor interdisciplinar, que é o professor de ensino fundamental 1, né, em Iguaçu. E as outras 5 questões, as 5 últimas, serão voltadas para a educação infantil, tanto para o PDI como professor de educação infantil, né, que é para a pré-escola. E por que as 5 primeiras são tendências pedagógicas? Lembrando que, pela bibliografia dos cargos de professor de educação infantil, não vai cair tendências pedagógicas, tá? Se cair na sua prova, pode pedir recurso que vai anular, porque não está cobrando. Tendências pedagógicas está na bibliografia de professor interdisciplinar, que é o professor de Fundamental 1. E por que eu trouxe 5 questões de tendências pedagógicas? Porque a Nosso Rumo adora cobrar tendências pedagógicas. Sempre cai uma questão de tendência pedagógica. Inclusive, às vezes cai até 2 ou até 3 questões envolvendo tendências pedagógicas. Então, é uma coisa que a Nosso Rumo adora nas provas dela. Então, vamos começar aqui na questão 1. Nesta abordagem, a educação é entendida como instrução, caracterizada como transmissão de conhecimento e restrita à ação da escola. No processo da educação, durante o período em que o aluno frequenta a escola, ele se confronta com modelos que lhe poderão ser úteis no decorrer de sua vida, durante e pós-escola. Trata-se de que abordagem? Que abordagem aqui estamos falando? Seria A, tecnicista, B, tradicional, C, progressista, D, construtivista ou E, socio-interacionista? Vamos ver. Vamos voltar aqui na apostila. Eu vou vir aqui na minha apostila do ensino fundamental, que é o professor interdisciplinar, né, que chama em Iguaçu. Aqui na minha apostila tem um resumo das principais tendências pedagógicas, né, a tradicional, tecnicista, progressista, construtivista. E vindo aqui, por exemplo, a primeira questão, né, que é deixa eu voltar aqui. A primeira que é a tecnicista. O que seria a tendência tecnicista? A tendência tecnicista o papel da escola é modeladora do comportamento humano. Que comportamento? Um comportamento para a indústria, para o trabalho, para a mão de obra barata, né? Aquele só para ali executar, aquela educação freudiana, né? Que o Ford, que o Taylor, né? No final do século XIX, começo do século XX, né? Com o boom das indústrias, né? Instalou esse tipo de educação, que é apenas para ser uma força de trabalho, né? E aqui o que está falando é uma educação no período do aluno frequenta a escola, se confronta com modelo que poderão ser úteis no decorrer da sua vida e pós-escola. Se tivesse aqui falando alguma coisa de trabalho, mercado de trabalho, enfim, estaria ligado ao tecnicista. Então, a A não é. Vamos pular para C, progressista. O que seria a tendência progressista? Vamos ver aqui. Liberal renovada.
progressista é uma das últimas tendências, né? O que é a tendência progressista, né? Tem a libertária e a libertadora, né? Por exemplo, aqui na libertadora, o papel da escola não atua em escolas, porém visa levar os professores e alunos a atingir um nível de consciência da realidade em busca da transformação social. Então, aqui é totalmente diferente, por exemplo, do tecnicista. Uma transformação social, não seres só para ser força de trabalho, mas para fazer uma revolução social, política, ambiental, enfim, da sua realidade. Então, aqui também não entra a ser progressista. Construtivista, falar de construtivista, né, é a tendência que tem a ver ali com o Piaget, né, que é o pai do construtivismo, que é saber como o estudante aprende, e não só saber o que ensinar, mas como o estudante aprende para ver as suas hipóteses e sua capacidade. Também está muito relacionado à questão do desenvolvimento. Precisa as etapas, aquela coisa certinha. De 0 a 2 anos a criança aprende isso. Daí quando ela tiver 3 anos ela tem que aprender aquilo. Quando ela tiver 4 anos ela tem que aprender aquilo. Aquela coisa toda certinha, seguindo na idade, na maturação biológica. Então aqui também não entra na questão. Sócio-interacionista é uma evolução do construtivismo. Ela também parte ali da questão da hipótese, da questão de saber como os estudantes aprendem, porém ela deixa de lado essa questão de desenvolvimento biológico e parte para a questão de que os seres humanos, né, se desenvolvem a partir das interações sociais. Então, a única que sobrou aqui é a tradicional, porque, como diz aqui na questão, é uma tendência que é um modelo para se seguir. O modelo é uma coisa ali fechada. Se a gente está falando de algo fechado, não aberto, só pode ser a B, tradicional, tá? Letra B, tradicional. Questão 2. É uma teoria sobre a origem do conhecimento que considera que a criança passa por estágios para adquirir e construir conhecimento. Tem como objeto de estudo da alfabetização a língua escrita. Trata-se da teoria que eu acabei de falar sobre o construtivismo, do Piaget, da questão da maturidade, que cada idade tem que se aprender uma coisa, e se não aprendeu é porque tem alguma coisa errada com a criança, com o desenvolvimento, as etapas, que está falando da alfabetização, a gente logo lembra de hipótese da Emília Ferreiro, né, com as hipóteses da psicogênese da língua escrita, ali junto com a Anna Teberoski. Então, é claro, só pode ser construtivista, letra E. A banca Nosso Rumo, eu vi várias questões de tendências pedagógicas e 70% das questões a resposta é construtivista, tá? Eles adoram cobrar essa questão de construtivismo, cobrar Piaget, cobrar Emília Ferreiro e outros autores afins do construtivismo. Então, a banca Nosso Rumo é uma banca que aborda muito a tendência pedagógica construtivista. Não sei se os municípios que ela faz a prova também seguem essa mesma tendência, mas a tendência da banca é essa. 70% das questões joga construtivismo, é construtivismo. Eles amam o construtivismo. É impressionante aqui. Inclusive, eu tive que garimpar para todas as questões não serem a mesma resposta, tá? Questão 3. Tendência que visa a defesa da autogestão pedagógica e ao anti-autoritarismo. Também conhecida como pedagogia de Paulo Freire, vincula a educação à luta e à organização de classe do oprimido. Paulo Freire não considera o papel informativo ou ato de conhecimento na relação educativa, mas insiste que o conhecimento não é suficiente se, ao lado e junto deste, não se elaborar uma nova teoria do conhecimento, e se os oprimidos não podem adquirir uma nova estrutura de conhecimento que lhes permita reelaborar e reordenar seus próprios conhecimentos e apropriar-se de outros. Trata-se de que tendência? A gente está falando aqui, do nosso querido, amado Paulo Freire. A banca Nosso Rumo também adora cobrar Paulo Freire. Quando a gente pensa em Paulo Freire, dessa questão da revolução do oprimido, né, do trabalhador, fazer a revolução social, que tendência é essa? Tecnicista não é, que tecnicista é apenas para formar cidadãos para o mercado de trabalho, para o mercado capitalista. Então seria a B, progressista crítico social dos conteúdos, C, progressista libertadora, D, liberal renovada não diretiva,
ou E, progressista libertária. A gente até tinha acabado de ver aqui a progressista libertadora, né, na apostila, eu tinha acabado de falar, né, que é o papel da escola, não atuar em escolas, porém visar levar o professor aluno a atingir um nível de consciência, o que ele falou na questão da realidade que se vive em buscar uma transformação social. Os conteúdos, temas geradores, são extraídos da problematização da prática da vida dos educandos. Então, que os estudantes trazem das suas experiências, né? Vai se juntar ali junto com os saberes escolares e ali ressignificar o aprendizado. O professor e aluno, uma relação de igual para igual, horizontal, não o professor lá em cima e os alunos lá embaixo. O que seria a tendência pedagógica libertária? O papel da escola, transformação da personalidade num sentido libertatório. Conteúdos, as matérias são colocadas, mas não exigidas, dão ênfase nas lutas sociais. Aqui, professor e aluno, o professor orientador e os alunos livres. Aprendizagem informal via grupo. Então, aqui ela é mais, vamos dizer, mais solta e mais radical no termo de libertação social, vamos dizer assim, mais punk do que a libertadora. A libertadora, a manifestação de Paulo Freire. Até cada resumo que eu coloco cada tendência, eu coloco os autores que estão ligados. Daí, a partir da libertatória de Paulo Freire é que surgiu a libertária. E os principais autores da libertária é o Miguel Arroyo, por exemplo. Então, a resposta correta é a C, progressista libertadora, tá, gente? Quando se fala em Paulo Freire, lembre, progressista libertadora, não é libertária. Libertária vem depois de Paulo Freire, tá? E a renovada não diretiva vem antes da libertadora, do Paulo Freire, e a progressista crítico social dos conteúdos já está ligado a Dermival Saviani, que é depois de Paulo Freire, tá? Questão 4. Por muito tempo, a pedagogia focou o processo de ensino no professor, supondo que, com decorrência, estaria valorizando o conhecimento. O ensino, então, ganhou autonomia em relação à aprendizagem e criou seus próprios métodos e processos de aprendizagem. Ficou relegado ao segundo plano. Hoje, sabe-se que é necessário ressignificar a unidade entre aprendizagem e ensino, uma vez que, em última instância, sem aprendizagem, o ensino não se realiza. A esse respeito, leia o trecho abaixo, em seguida, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. A configuração do marco explicativo, lacuna, para o processo de educação escolar deu-se, entre outras influências, a partir da psicologia genética, da teoria socio-interacionista e das explicações da atividade significativa. Vários autores participam dessa ideia para desenvolver e conceitualizar as várias dimensões envolvidas na educação escolar, trazendo inegáveis contribuições à teoria e à prática educativa. Que tendência é essa aqui da 4? Seria crítico social dos conteúdos? B, crítico reprodutivo? Essa aqui, saber, nem existe, tá? C, da pedagogia nova? D, da escola enquanto aparelho ideológico do Estado? Ou E, construtivista? Lembra que eu falei aqui, ó, essa palavrinha aqui, socio-interacionista. Nossa, essa questão é enorme, né? Geralmente, a banca Nosso Rumo não faz questões muito grandes, mas em algumas provas, ela surpreende e faz pelo menos uma, assim, grandona, né? Então, para você não perder muito tempo, vai grifando na sua prova a palavra-chave, só essa palavra-chave aqui, socio-interacionista. Lembra que eu falei que o socio-interacionista vem depois do construtivismo? Que ela segue também a questão da imposta, como os estudantes aprendem, porém, ela deixa de lado aquela questão do desenvolvimento biológico e vem para as questões de interação social. Daí, o que a gente vem? Vygotsky, né? Apesar dele ser contemporâneo a Piaget, embora muitas pessoas não saibam, né? Porque Vygotsky morreu muito cedo, ele é contemporâneo a Piaget, porém, ele já está um passo além. Ele veio ali com o socio-interacionista, mas ele tem uma influência do construtivismo de Piaget. Então, quando você vê a palavra socio-interacionista, a gente liga a construtivismo. Letra E, tá? Outra questão aqui que a resposta correta era construtivismo. Falei?
Questão 5. Conforme essa abordagem, segundo Mizukami, a Nosso Rumo adora também cobrar tendências pedagógicas a partir da autora Mizukami. Sempre cai uma questão dessa autora em suas provas. Então, vamos lá. A ênfase é dada às situações de sala de aula, onde os alunos são instruídos e ensinados pelo professor. São ensinados, instruídos, transmissão. Comumente, pois, subordina-se a educação à instrução, educação como a instrução. Eu vou até grifar aqui para vocês. É importante durante a prova, principalmente se for essas questões grandes, vocês estarem grifando. Também instruídos, né, para facilitar a compreensão. Comumente, pois, subordina-se a educação à instrução, considerando a aprendizagem do aluno como um fim em si mesmo. Aprendizagem do aluno como um fim em si mesmo. Deixa eu grifar aqui de novo. Os conteúdos e as informações têm de ser adquiridos dos modelos imitados. Modelos imitados, né? Padronizados, né? Que a gente entende aqui. Para esse tipo de abordagem, a existência de um modelo pedagógico é uma suma importância para a criança e para a sua educação. Um modelo, Modelo. Em sua ausência, a criança permanecerá no mundo que não foi ilustrado pelas obras dos mestres e que não ultrapassará sua atitude primitiva. Acredite-se explicitamente nas virtudes formativas das disciplinas do currículo. Acredite-se ainda que é falsa toda crença em uma continuidade simples entre a experiência imediata e o conhecimento e precisamente porque há esse salto a se efetuar e que a intervenção do professor é necessária. Que abordagem é essa? Seria A, comportamentalista, B, tradicional, C, conectivista, D, humanista ou E, social? Quando a gente fala de uma tendência que fala de modelo, uma aprendizagem em si mesmo, que só os conteúdos basta, o que acontece na cultura, o que os alunos trazem, o que acontece no mundo, não importa, o que importa é só o conteúdo e o modelinho ali fechado, é a ideia do tradicional, letra B, não é nem A, comportamentalista, nem C, conectivista, nem a D, humanista, que é totalmente o contrário, né? Já vai a questão da experiência, da liberdade, e nem a sociocultural, que ali é totalmente contrário, que ali as questões culturais, as questões da interação, questões do que os alunos tragam também é relevante, não só os conteúdos e o modelo. Então, a alternativa correta é a letra P, tradicional. Outra questão aqui que a alternativa correta é a tradicional. Então, só para fechar essa parte das tendências pedagógicas. Se não for construtivismo, é uma questão ligada a Paulo Freire, daí a gente viu que Paulo Freire está ligado à libertadora, ou então a alternativa correta é a tendência tradicional. Então, se não for tradicional, construtivista, é libertadora, tá? Na banca Nosso Rumo. Então, às vezes nem precisa se matar de estudar. Essas bancas que não variam as questões, fazem sempre os mesmos modelos de prova. Você tendo essas sacadas aí, você consegue acertar a questão, tá? Então, isso também é uma estratégia na hora de passar no concurso, porque o concurso é isso, acertar o X no lugar correto. É isso, gente, não tem para onde fugir, né? Agora, as próximas 5 questões serão voltadas para os cargos de professor de educação infantil, né? Tanto cargos de PDI, né, professor de desenvolvimento infantil, quanto o professor de educação infantil que é para trabalhar na pré-escola. Então, as próximas questões serão mais voltadas para esses cargos de educação infantil, tá? A 6. Leia o trecho abaixo a respeito das etapas do desenvolvimento da crença conforme Henri Allon. E, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A Nosso Rumo também adora cobrar questões do autor Henri Allon, tá? Deixa eu grifar aqui. A crise de personalidade ocorre por volta de lacuna, é marcada por um novo movimento de alternância, por um ensinamento da criança para um novo esforço de libertação, esforço voluntarista, idade negativista do não, do eu e do meu. A, 1 ano, B, 2 anos, C, 3 anos, D, 4 anos ou E, 5 anos.
O Henri Allon, ele também é baseado no construtivismo de Piaget, também nessas questões das etapas. Mas, além da questão biológica, né, psicológica da criança, né, o Henri Allon também trata de outras duas questões, que é a psicomotora e também da afetividade. Principalmente, ele está ligado ali na questão da afetividade. E aqui no resumo do Henri Allon, tem aqui os estágios de desenvolvimento na visão de Henri Allon. Então, aqui tem de cada idade, né? Por exemplo, no primeiro ano de vida, a emoção é instrumento privilegiado de interações da criança com o meio. Há uma predominância da afetividade, que leva a orientar as primeiras relações dos bebês às pessoas. Então, um ano a gente já viu que não é. O outro estágio, impulso posicional, de 0 a 3 meses. Aqui na questão ele está falando do estágio quando a criança fala muito não, é muito eu, muito, vamos dizer assim, o egocentrismo dela, né? Então aqui, ó, o estágio de 3 anos. O período que surge quando o movimento deixa de se relacionar exclusivamente com a percepção e a manipulação dos objetos. As atividades predominantes nesse período são a imitação e o simulacro. A partir da imitação aparecem os jogos de ficção, que permitem realizar a ação com objeto, mesmo na sua ausência, e conduz à autonomia da imagem e representação. Estágio do personalismo, de 3 aos 6 anos. No estágio do personalismo, a tarefa central é o processo de formação da personalidade, a construção da consciência de si, do eu, né, que está aqui na questão, deixa eu voltar aqui, do eu, e que se dá por meio das interações sociais. Reorienta o interesse da criança para as pessoas, definindo o retorno da predominância das relações afetivas. O personalismo é marcado por posições, inibições, autonomia, sedução, imitação, que irão construir para a formação e enriquecimento do eu. Olha o eu aqui, identificação interior. E divide-se em 3 períodos, então é a letra C, tá? 3 anos. Essa questão do eu, do egocentrismo, de falar muito não, quando a criança está bem desobediente. Vamos dizer que é a adolescência do bebê, né? Ele não é mais bebê, mas ele também não é criança, é aquela criança bem pequena. Então ela acaba entrando nessa crise ali, que ela não é mais bebê, mas ela começa a ser uma criança mais maiorzinha, né? Vamos dizer assim. E é bem importante vocês estudarem cada estágio aqui do Allon, né? Daí tem o primeiro aqui, que é do sociomotor e objetivo, né? Que é do 0 até os 3 anos. Depois dos 3 aos 6 anos, que é o estágio de personalismo. O estágio categorial dos 6 anos. E o estágio da adolescência, tá? É importante vocês estudarem esses 4 estágios, certo? Questão 7. Conforme o referencial curricular nacional para a educação infantil, um dos conteúdos relacionados ao trabalho com movimento na educação infantil é a expressividade. No âmbito da expressividade, espera-se que o trabalho com crianças de 0 a 3 anos, então aqui está mais focado ao cargo de PDI, tá? Tenha foco em a percepção das sensações, limites, potencialidades, sinais vitais e integridade do próprio corpo. B. Valorização e ampliação das possibilidades estéticas do movimento pelo conhecimento e utilização de diferentes modalidades da dança. C. Utilização dos recursos de deslocamento e das habilidades de força, velocidade, resistência e flexibilidade. D. Expressão de sensações e ritmos corporais por meio de gestos, posturas da linguagem oral. E. Manipulação de materiais, objetos, brinquedos diversos para aperfeiçoamento de suas habilidades manuais. Aperfeiçoamento só de habilidades manuais sair, pelo amor de Deus, né? Da questão 7, quando a gente trata do desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos, e aqui da questão da expressividade, o que é se expressar pela questão oral, pelo movimento do corpo, até mesmo do jeito que ela manipula os brinquedos, do jeito que ela pinta, que ela faz o desenho, tudo isso é uma expressão, né? O jeito que ela movimenta o corpo, que ela dança, enfim, tudo, né? Já entra nas linguagens do Loris Malaguti, né? Mas lá no referencial, inclusive tem um resumo na apostila dos cargos de educação infantil, na minha apostila, quando a gente trata desse termo de expressão, os movimentos tanto corporais,
os gestos, as expressões faciais, né, das emoções das crianças e também a linguagem oral. Portanto, a alternativa correta é a D, certo? Questão 8. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, campo de experiência relativo ao eu, o outro e o nós, trata-se de um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. De 0 a 1 ano e 6 meses. Estamos tratando de bebês na BNCC, certo? Então vamos lá. A. Demonstra atitude de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. B. Percebe que suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. C. Demonstra empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. D. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecimento suas conquistas. Não. D. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. E. Demonstrar a imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Então vamos lá, vou voltar lá na minha apostila, deixa eu só vir aqui no sumário, na parte do resumo da BNCC. Lembrando que a BNCC que está cobrada aqui por cargo de professor de educação infantil, os 2 cargos, é só da página 35 a 55, que trata da educação infantil. Se cair alguma coisa fora dessa página também, tome cuidado aí, porque a nossa turma adora cobrar. Veja lá o que aconteceu lá no concurso de Arujá. Cobrar coisa que não está na bibliografia, então cuidado. Então, quando a gente fala do eu, o outro e o nós, eu coloquei aqui a tabela de todos os campos de experiência, tá? Quando a gente fala de bebê de 0 a 1 ano e 6 meses, a primeira aqui, perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Que é exatamente a B, perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e adultos. Alternativa correta, tá? E mesmo que você não soubesse a tabela, você vem aqui por eliminação, né? Demonstrar atitude de cuidado e solidariedade. Um bebê de até 1 ano e 6 meses demonstra atitude de cuidado com outros, demonstra empatia pelos outros, diferencia esse sentimento, também não. Ela está conhecendo os sentimentos dela mesma para se expressar ainda. Então, ela não tem ainda essa capacidade de ver dos outros. Qual a D? Agir de maneira independente, confiança também não entra aqui. Demonstrar imagem positiva de si também não entra aqui. Então, só poderia ser a B mesmo. Todas as outras alternativas já entram nas crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, tá? E não para bebês, certo? Questão 9. A respeito do período das operações concretas, conforme Jean Piaget, assinale a alternativa correta. A Nosso Rumo adora cobrar Piaget. Todas as provas dela sempre tem uma questão de Piaget, tá? Então vamos lá. Quando estamos falando aqui de uma das etapas do desenvolvimento do Piaget, que são 4, lembram? Vocês têm que estar com elas na ponta da língua, porque sempre cai as etapas dele. Então vamos lá. A. É caracterizado pelo egocentrismo intelectual e social e na capacidade de se colocar no ponto de vista dos outros. Quando a gente trata de egocentrismo para Piaget, a gente trata da etapa 2, que é o pré-operatório, dos 2 aos 7 anos, que entra o egocentrismo, o muito eu, só eu que me importo, enfim, muito eu, menos os outros. Que você pode associar o do Henri Alon, que do dele vai do 3 aos 6 anos, no Piaget vai dos 2 aos 7 anos. Então A não é. B. Um aspecto importante desse estágio refere-se ao aparecimento da capacidade da criança de interiorizar as ações, ou seja, ela começa a realizar operações mentalmente e não mais apenas através das ações físicas. Seria essa? Vamos ver. C. Nessa fase, a criança ampliando as capacidades de conquista da fase anterior já consegue raciocinar sobre hipóteses na medida que ela é capaz de formar esquemas conceituais abstratos e, através deles, executar operações mentais dentro dos princípios da lógica formal? Será que é essa?
Essa daqui, ela já vai entrar na 4, que é a última, que é as operações formais, que é dos 12 anos em diante. Aqui ele está pedindo das operações concretas, tá? Então, a C não é. D. De acordo com a tese piagetiana, ao atingir essa fase, o indivíduo adquire sua forma final de equilíbrio, ou seja, ele consegue alcançar o padrão intelectual que precipitará durante a idade adulta. Também entra nas operações formais, que é dos 12 anos em diante, que é a última. Então, a D também não é. E. O que marca a passagem para esse período é o aparecimento da função simbólica ou semiótica, ou seja, a emergência da linguagem. Aqui entra no 2, que é o pré-operatório, que é dos 2 a 7 anos, que a criança também consegue desenvolver a fala. Então, só pode ser a B, que é um aspecto importante do estágio, refere-se ao aparecimento da capacidade da criança em interiorizar as ações, né? Daí, só vendo aqui no resumo, operações concretas que vai dos 7 aos 12 anos. A criança não se vê mais como centro do universo, sai do egocentrismo e começa a desenvolver o conhecimento que tem mais a ver com as pessoas mais velhas. Exemplo, ela consegue compreender que 10 peças de dominó colocadas em 6 em cima e embaixo é igual a todas elas enfileiradas, exceto pela sua disposição. A partir de objetos concretos, ela realiza operações mentais com eles. A sua perspectiva de situações não são palpáveis e ainda está confusa. As primeiras noções de tolerância também são sentidas nessa fase. Então, é a partir daí que tudo que ela começa aprender, ficar ali na cabecinha dela, ela começa a interiorizar para depois soltar para fora, né? Socializar. Então, a alternativa correta é a B, tá? Agora, vamos aí finalmente para a última questão, que é a 10, tá? No que concerne a capacidade linguística da alfabetização, a compreensão e valorização da cultura escrita, capacidades, conhecimentos e atitudes, diz respeito, entre outros, a dominação das relações entre fonemas e grafemas, B. Compreender a natureza alfabética do sistema de escrita, C. Conhecer o alfabeto, D. Dominar as convenções gráficas, E. Conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção e de circulação da escrita na sociedade. Então, vamos lá. Essa questão aqui do endo fundamental, não está falando de alfabetização? Não. Na bibliografia dos cargos de professor de educação infantil, PDI, tem o tema lá de linguagem, alfabetização, letramento, mas quando a gente trata disso na educação infantil, não é alfabetizar, mas mostrar para as crianças o mundo letrado, a leitura, ter contato com o mundo letrado, certo? As convenções, a escrita, saberem que, por exemplo, se eu vou fazer um combinado, eu faço listas, então eu preciso escrever essas questões sociais, para elas saberem por que a gente escreve, por que a gente lê, certo? Então, a única alternativa aqui que encaixa nisso que eu falei, quando a gente trata da questão de letramento, alfabetização, da cultura escrita na educação infantil, é a E. Conhecer, utilizar, valorizar os modos de produção e de circulação da escrita da sociedade. Apresentar para os bebês e para as crianças, né, a cultura escrita, né, que a gente tem, mesmo porque elas estão envolvidas numa cultura escrita, né, dos seus pais, da sociedade, enfim, além da escola. Então, a alternativa correta é a E, certo? Então, acabou aqui o nosso simulado, lembrando que as inscrições para o concurso de Biguaçu até quarta-feira, dia 20, tá? Não percam, vou deixar também na descrição do vídeo a análise do edital, né? De Biguaçu, para você ver se vale a pena ou não para você. Não é o salário dos sonhos, é CLT, mas para você que está desempregado, mora na região, é uma boa oportunidade, tá, gente? E também vou deixar na descrição do vídeo o simulado 1 e 2 que eu fiz para Suzane e Arujá, da banca Nosso Rumo, que também pode te ajudar e muito para você estudar aí para Embu-Guaçu, certo? Bom, e também vai ficar no comentário fixo desse vídeo, o primeiro comentário, o link do grupo lá de Embu-Guaçu para vocês me chamarem para a compra das apostilas, certo? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!